Bom, galera, voltando aqui ao vídeo, nós paramos aqui na parte de adicionar. Vamos agora dar continuidade como excluir um registro, um item selecionado dessa lista. Primeiro, a gente precisa saber o seguinte: precisamos armazenar uma variável, vou chamá-la de index, vou declarar aqui do tipo inteiro, e vou guardar o índice do meu registro nessa variável, tá? O índice é uma variável do tipo inteiro que armazena a posição daquele registro na lista. O primeiro começa no 0, o segundo é o 1, o terceiro elemento da lista é o índice 2 e aí por aí vai. Então eu preciso saber para mim passar esse índice para que seja excluído. Bom, então vou colocar aqui índice, index na verdade, é igual a list view 1, selected item, index. Agora eu já posso remover esse meu registro. E aqui embaixo eu vou colocar para focar no meu objeto, porque depois se eu excluir ele perde o foco, eu preciso que volte o foco para o list view. Bom, gente, mas vamos ter que colocar aqui tomar alguns cuidados aqui antes de excluir. Primeiro, nós só podemos excluir se existir elementos na lista. Então vou ter que colocar aqui para contar, para verificar a propriedade count do meu list view para saber se existem itens a serem excluídos. Então, se list view 1 list itens count, né, foi igual a 0, então se não existir elementos na lista, ele para por aí mesmo. E logo após remover o meu objeto aqui, o meu registro, eu vou ter que também verificar, porque quando eu remover um índice, esse índice deixa de existir. Ele passa a, por exemplo, se eu remover um índice 7, vamos dizer que eu tenho 8 elementos em uma lista. Então o primeiro é 0, o último é 7. Quando eu elimino o 7, eu não posso, vou usar aqui um recurso para mandar selecionar um determinado registro. Então se eu mandar selecionar o índice 7, vai falar que o índice não existe, porque só existe agora do 0 ao 6. Então, isso é só para quê? Quando eu excluir, eu tenho que ele perde o foco, eu preciso que ele coloque o foco sobre um registro, ok? Então assim, eu vou colocar aqui que se o índice ele for maior que 1, ele vai subtrair 1 desse índice, tá? Naturalmente, porque se o 7 não existe, tem que vir para o sexto. Então eu vou excluindo o sétimo, aí o foco vai para o sexto, eu excluo o sexto, o foco vai para o quinto e aí vai. Então, quando ele for maior que 1, eu vou colocar aqui índice igual a índice menos 1. E se a quantidade de itens na lista for igual a 0, o índice vai ser igual a menos 1. Menos 1 é quando não há nenhum item na lista. E logo em seguida, eu vou mandar ele selecionar esse registro, passando o índice para ele. Então vai ficar assim: se index for maior que 1, bom, se ele for maior que 1, index vai ser igual a index menos 1. Se ele não existir mais itens na lista, se list itens count for igual a 0, index vai ser igual a menos 1. E aqui embaixo vou colocar se index for maior igual a 0,
Então, o list view 1, list itens, item, vou passar aqui o index, selecionado, selected igual a true. Pronto, vamos testar para ver se está funcionando. Vou adicionar aqui alguns itens a essa lista. E agora vamos procurar aqui fazer alguns testes, né, de exclusão. Vou deletar do último para o primeiro, tá? Observem que quando eu excluo, não existe mais aquele índice. Aquele índice ele tem que ser subtraído para que ele consiga selecionar o último, tá? Então, agora eu vou começar a excluir do penúltimo. Observem que ele mantém essa sintonia. E vou excluir do primeiro. Ele exclui. Quando não tem mais nada, ele para por aí, tá? Agora isso aí são os passos para você você trabalhar com remoção de itens de uma lista, de um list view, tá? Agora, para limpar todos os itens de uma lista, apenas uma linha de comando. O list view 1, subitens, melhor, list itens, clear. Com apenas este comando, você limpa todos os dados da lista. Vamos adicionar alguns elementos. Bom, vou clicar no clear. Observem que vai limpar tudo de uma única vez. Pronto. Bom, pessoal, esses são os passos, né? Normalmente as operações básicas sobre um list view. Estou tentando ver aqui mais alguns, tá? Até existem mais alguns, como por exemplo classificar os itens de um list view, você mandar procurar, localizar um item no list view e focar em cima dele. Então assim, são algumas coisas mais avançadas que não vai fazer parte dessa videoaula. Essa videoaula mesmo é só para focar em cima de como trabalhar com o list view, como é que eu adiciono itens a um list view, como é que eu modelo ele, adiciono as colunas, a largura das colunas que nós vimos aí na parte do personalizado do list view, personalizá-lo e as principais operações que é de adicionar e de deletar, tá bom? Espero que vocês tenham apreciado essa videoaula e estamos à disposição. Alguma dúvida, alguma sugestão, algum pedido, podem estar fazendo, que no tempo oportuno eu vou produzir videoaulas que esclareçam dúvidas a respeito de alguns componentes do VBA, que às vezes em uma videoaula mais extensa fiquem alguns usuários, alguns seguidores aí que assistem as videoaulas ficam um pouco perdidos, não entendendo como funciona determinada função, tá? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima videoaula. Uma boa noite para todos.